Que bom que você veio, que bom que estamos juntos aqui. Finalmente voltamos, depois de mais de 2 meses, com certeza, né? Que bom, gente, que a gente está aqui. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João. E antes da gente entrar na mensagem, tá com eco aí, Iago? Ou é impressão minha? Tá, né? Então ele está tirando já. Delay. A gente, para quem não sabe, nós temos o que a gente chama de compartilhas, que é um encontro semanal de diversos grupos da nossa igreja, da nossa juventude. E nesse ano nós queremos testar uma nova dinâmica, onde a gente vai entregar para vocês algumas folhinhas. E se você participa de um compartilha, ou se você deseja participar de um compartilha, nós recomendamos que você pegue, pode ir passando, gente. A gente vai entregar também uma caneta ou um lápis, caso você não tenha. E, gente, esse é um guia de conversa. Acho que ainda está com eco. Ou não sei se é a minha cabeça que está tá com eco, né? Eco. E, gente, vocês vão ver que é um guia para ajudar vocês, enquanto vocês ouvem o sermão, a pregação, vocês já irem construindo expectativa para aquilo que vocês vão conversar em pequeno grupo, em compartilha. Então, está aí, gente. E aí, spoiler, esse já é o tema da nossa série, desse primeiro momento do ano. Nós temos ainda outras para serem reveladas para vocês, mas por enquanto nós vamos trabalhar o livro inteiro de 1 João, percebendo essa perspectiva desse livro, desse autor, do apóstolo de João, que nos chama a colocar o evangelho no centro da nossa vida, da nossa perspectiva, das nossas esperanças, da nossa alegria. Esperar vocês pegarem aí o livrinho de vocês. E enquanto isso, gente, hoje, dando uma explicação para vocês, nós não vamos necessariamente expor um texto, uma perícope, um trecho. Hoje a mensagem não será expositiva, hoje a mensagem será temática. Mas fiquem tranquilos, a gente ainda vai se aprofundar nas escrituras, gente. A gente ainda vai se aprofundar no que a palavra de Deus tem a dizer para nós. Mas ainda está com eco, né, gente? É para eu ficar aqui, Dudu? Tá bom, vou tentar. Iago, enquanto isso, você manda o slide aí, enquanto você procura achar o tal do eco aí. Aí. Vocês já viram esse spoiler, né, gente? No Instagram essa semana a gente mandou para vocês lá. E infelizmente, para a tristeza da Luli e para quem entende de design, o slide ele saiu do esquadro ali. Mas vai dar tudo certo, gente. Se Deus quiser, a gente vai entender o que a gente está se propondo. Diante desse tema, gente, diante de um livro que foi escrito no final do 1º século, a gente precisa, ou não sei, né, nós como cristãos aqui, certamente olhamos para essa proposta e pensamos, muito bom, legal, vamos estudar um livro inteiro da Bíblia. Mas para você que não está acostumado com o livro de 1 João, ou se pergunta qual a utilidade de um livro que foi escrito há muito tempo atrás, talvez essa pergunta que a gente precisa começar a pensar nesse momento. Qual é a necessidade da gente estudar uma carta de um pastor a um grupo de igrejas
num período histórico específico, num momento da história que está lá atrás, tão distante de nós hoje, aparentemente tão desconexo com a nossa realidade. E por quê? Por que a gente está debruçando sobre a carta de um pastor que escreveu para um bocado de igrejas, né? Quando nós olhamos para a necessidade, para a utilidade dessa carta, nós vamos perceber, gente, que o seu contexto, a ocasião que fez João escrever essa carta, revela para nós a beleza e o valor inestimável dessas palavras aqui para nós hoje, para o nosso contexto, para nós como igreja de Cristo, para nós como povo reunido. E a gente precisa entender o que estava acontecendo naquele momento, para a gente olhar para o nosso contexto, para a nossa vida e aplicar o que o texto diz para nós, trazer utilidade para a nossa vida real. Então hoje a gente vai pegar um apanhado de todas as coisas dessa carta e perceber a grande mensagem, o grande dilema que João estava tentando resolver na vida dessa igreja, para daí a gente se lançar sábado após sábado, fim de semana após fim de semana, naquilo que essa carta tem a nos dizer. Então, gente, primeiramente, olhando para o contexto e para o destinatário, para quem essa carta foi enviada, 1 João foi escrito, obviamente, pelo apóstolo João. Se você não sabe, ele é o discípulo amado de Jesus, o discípulo que recostou no peito de Jesus, na Santa Ceia. E ele é o apóstolo também que escreveu o Evangelho e escreveu as 3 cartas de João, 1 João, 2 João, 3 João, e escreveu também o livro de Apocalipse. E a história, né, da igreja vai deixar registrado que talvez esse apóstolo tenha sido o último a morrer. Quantos outros apóstolos, discípulos de Jesus foram martirizados ao longo da sua vida, da história do desenvolvimento da igreja, João perdurou, e aqui no fim da sua vida, provavelmente ele estava velho já, ele pastoreava uma região que a gente chama de Ásia Menor. Muito provavelmente João estava na cidade de Éfeso, e dali ele exercia uma figura pastoral, apostolar, de cuidado para com todas as igrejas da Ásia Menor, e essas igrejas são essas aí que estão aí na tela, e você vai lembrar delas do livro de Apocalipse. Então, da mesma forma que Apocalipse foi escrito como uma carta circular, a carta de 1 João, se você bateu o olho e viu que não tem um destinatário claro, objetivo, você vai perceber que isso é diferente, né, de outras cartas do Novo Testamento. Por exemplo, Paulo, normalmente ele se apresenta, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, a igreja em Colosso, e por aí vai. Mas João, ele vai direto ao ponto. E aqui é muito parecido com o próprio Evangelho, a sua introdução e como ele articula as palavras. E eu acho que essa é a beleza da escrita de João, que é muito singular, é bela, é poética, é profunda. Mas ele enviou para esse conjunto de igrejas que estavam nascendo ali no Império Romano. E é muito importante que a gente entenda, gente, esse contexto era diverso culturalmente. Éfeso, por exemplo, que era uma cidade portuária de mais de 200 mil habitantes, onde tinha uma das 7 maravilhas do mundo, o templo da deusa Diana, passava gente de todo mundo lá, com todo tipo de língua, cultura, ideias, pensamentos, filosofias, crenças. E aí você imagina uma igreja que nasce nesse contexto. Uma igreja que muito provavelmente não tinha o cânon fechado como nós o temos. E se algum pastor aqui falar alguma coisa estranha, em qualquer contexto nosso, a gente pode olhar para as Escrituras e procurar e perceber se aquilo que está sendo dito é verdade ou não. Mas então imagine o contexto dessas igrejas, nascendo nesse lugar que impunha vários pressupostos a respeito do que é uma vida boa, de qual é a esperança na vida, de o que é ser feliz e o que é
prazer genuíno, quer satisfação. Então é natural que nesse contexto vai ter um desafio para os crentes de lidar com a cultura, com o produto cultural. E produto cultural está em todo lugar, gente. Todo lugar, ao nosso redor, tudo que seu olho vê é produto cultural. Eu segurar esse microfone desse jeito aqui, a roupa que eu estou vestindo, as tatuagens que eu tenho, vocês aí com o cabelinho de vocês, o perfume, a forma como a gente está se propondo a comunicar e fazer o culto, tudo é expressão cultural. E toda geração de crente precisa se perguntar, se questionar como que o Evangelho se relaciona com a sua cultura. Quais são as coisas da nossa cultura que são belas, que são expressão da graça comum de Deus e precisam ser redimidas, precisam ser, às vezes nem redimidas, mas celebradas, porque ali já tem expressão da graça de Deus. Agora outras que estão tão presentes no nosso dia a dia, mas que não revelam nada de bom, e nós precisamos rejeitar. E aquelas outras que parecem muito boas, mas algumas coisinhas ali estão erradas, a gente precisa redimir. E sempre vai existir o desafio da gente misturar a mensagem do Evangelho com os nossos pressupostos, com a nossa preferência, com os nossos gostos, com a nossa cultura, gente. É muito provavelmente que isso aconteceu aqui no nosso meio, tão natural quanto a gente está respirando, porque às vezes nós não enxergamos a nossa própria cultura, a gente não se vê no aquário que a gente está inserido, a gente não se vê no contexto que a gente está inserido. Então a carta de João, ela foi escrita para crentes, e a carta de João, ela ecoa essa pergunta: o Evangelho está no centro? O Evangelho está no centro da nossa vida com Deus. O Evangelho está no centro das nossas relações interpessoais, da forma como a gente faz amizade, da forma como a gente flerta, da forma como a gente namora, como a gente casa e se dá em casamento, na forma como a gente lida com o dinheiro, na forma como a gente vota e exerce a nossa cidadania no mundo. O Evangelho está no centro da nossa vida? Ou ele está periférico? Ou ele está distante? Ou, ao olharmos para a nossa vida, a gente não consegue nem identificar onde ele está? Essa é uma pergunta que ecoa do coração de João para essas igrejas e, ao longo da história, essa pergunta ecoa para toda geração de crente que existiu, e especialmente para nós. O nosso contexto é bem diferente, mas ainda assim há muitas semelhanças, tanto de cultura que tem aqui nesse lugar aqui, gente. Existe muita gente muito parecida uma com a outra aqui, mas existe muita gente diferente também. Dá uma olhadinha aí, sem medo. Não precisa ter medo não, gente, pode olhar. As pessoas são diferentes. E onde existe gente, existe cultura diversa, e isso é lindo, isso é maravilhoso. Nós, brasileiros, somos herdeiros de uma cultura rica, diversamente rica. Então a gente precisa trazer essa pergunta para o centro da nossa vida cristã. Será que o Evangelho está no centro da nossa experiência, da nossa fé? E aí, gente, o que vai revelar isso é a nossa vida, é o jeito que você vive. Porque talvez você possa até fazer uma declaração de fé maravilhosa. Você pode ter na ponta da sua língua as declarações, as doutrinas, as verdades, e a gente vai louvar, né, celebrar que você sabe disso. Mas a sua vida não engana ninguém. A forma como você pensa, age no mundo, evidencia suas crenças, evidencia o que molda o seu pensamento, a sua vida. Então essa é a pergunta que a gente vai se lançar ao longo de todo o nosso olhar para o livro de 1 João.
Será que o Evangelho está no centro da nossa vida, da nossa fé, da nossa esperança, da nossa alegria, da nossa segurança, do nosso prazer? E lá naquele momento histórico, onde João lidava com essas igrejas, havia alguns desafios que fizeram necessário ele trazer à tona esses questionamentos, porque, como eu falei, nesse ambiente diverso havia muitas ideias, filosofias, pensamentos que acabaram se misturando. Isso criou problemas dentro da igreja, onde as pessoas acabaram ficando confusas a respeito da mensagem do Evangelho, o que é o Evangelho de fato, e como que é a vida cristã, e como que a gente pode ter certeza da nossa salvação, e como que a gente vive em comunidade. E aí então João ele trabalha 3 testes para os cristãos, que é para aquele momento específico, mas novamente a gente traz para nós, e eles são primeiro um teste de fé doutrinário, se nós cremos na verdade como ela foi proclamada pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus, se nós temos a crença certa. Num segundo momento, João também questiona a natureza da nossa vida moral, se a vida que nós vivemos, se a prática das nossas vidas condiz com o Evangelho que nós anunciamos e cremos e proclamamos. E por fim, o teste do amor fraternal. Porque o Evangelho, ele sempre vai criar uma comunidade, gente. Não se engane quanto a isso. O Evangelho, ele sempre vai formar um povo. E se não existe amor fraternal em nosso coração, em nossa comunidade, em nosso contexto, isso precisa levantar uma red flag para nós. Isso precisa nos espantar. Isso precisa nos colocar em espécie, como diz o nosso reverendo Juarez. Quem não vem no domingo não sabe o que é essa expressão. Mas João lança esses 3 testes para nós. E eu acredito, queridos, que esse último versículo, o último versículo dessa carta, ele revela muito para nós, de como a gente lida com essas questões, se o Evangelho está no centro ou não. Porque João encerra sua carta com essa declaração contundente, esse imperativo para os crentes se guardar dos ídolos. E no primeiro momento você pode olhar e pensar assim, tá, mas beleza, João, o que isso tem a ver? Porque é muito do nada que ele entra com esse imperativo, quase como se ele tivesse esquecido do que ele ia falar, mas no final ele lembrou, daí ele deixou lá escrito. Mas na verdade, gente, quando nós olhamos para essa declaração e o que ela significa, ela nos lembra que se o Evangelho não estiver no centro do nosso coração, outras coisas vão ocupar o seu lugar. Inevitavelmente, isso vai acontecer. Então, quando nós nos perguntamos se o Evangelho está no centro da nossa vida, essa contra-pergunta, ela vem nos deixando completamente expostos para a realidade de que o nosso coração, ele nunca está numa neutralidade, gente. Ele está sempre apegado a alguma coisa, porque o seu coração ele foi criado por Deus para almejar, para desejar, para se apegar, para amar. E se o Evangelho não estiver no centro do seu coração, outra coisa vai estar. E isso vai dar para ver. Vai dar para ver na sua vida, na sua rotina, na forma como você decide usar o seu tempo, os seus recursos, o seu dinheiro, com as pessoas com quem você decide gastar a sua vida. Então, João nos lembra da inevitabilidade da gente olhar para o nosso coração. E nesse movimento de ir e se aprofundar nesse livro antigo, é esses 2 movimentos. Primeiro, procurar saber onde está o Evangelho na nossa vida. Se o Evangelho ocupa um lugar central. E em segundo lugar, se talvez algum ídolo roubou o lugar que era de Cristo, o lugar que era do Evangelho. Amém, gente? Então, diante desses três testes
que João lança para nós, hoje eu quero passar por eles, lançando algumas declarações que João traz para nós nesse livro, para a gente ter uma perspectiva macro da coisa. Eu sou bem visual, eu preciso ver a coisa desenhada, arquitetada na minha frente para eu vislumbrar, para eu sonhar. E eu acho que isso vai nos ajudar diante desse desafio de olhar para esse livro e aplicar esse livro no nosso coração. E a primeira declaração que eu queria trazer para vocês é o versículo 1, onde João ecoa na sua linguagem, na sua escrita, o próprio Evangelho de João, que por sua vez também ecoava o livro de Gênesis. E ele começa assim: o que era desde o princípio. A carta se inicia com a declaração daquilo que é o núcleo central da mensagem do Evangelho, que é Deus enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se você ler até o versículo 4, você vai perceber que essa é a introdução que João escolhe lançar à sua carta. E ele normalmente faz isso. Eu não sei se você lembra do Evangelho de João, onde ele começa falando sobre o verbo que se fez carne, sobre o fato de que Jesus de Nazaré é o Cristo, é o Messias, e ele é Deus em carne. Essa é a grande ênfase do livro, né, o Evangelho de João. E aqui ele faz a mesma coisa. O assunto que ele vai reverberar ao longo de toda a carta é esse aqui, que está no começo, no prefácio dessa carta. Ele está falando do Evangelho, ele está falando da verdade central que nós cremos. E saber quem Cristo é e o que Ele fez é crucial para a gente entender se nós estamos com o Evangelho no centro da nossa vida. Se o Evangelho que cremos é o Evangelho verdadeiro. Porque, perceba, e isso aqui já é, de alguma forma, um olhar onde a gente percebe como ler esse texto para nós hoje no presente. Se aqueles cristãos, queridos, que ouviram a mensagem da boca de João, do apóstolo que viu, que caminhou, que comeu com Jesus, se esses crentes que foram discipulados pelo apóstolo João, precisaram receber uma carta onde João recapitula a mensagem, onde ele declara mais uma vez, onde ele anuncia mais uma vez o Evangelho, por que nós achamos que o Evangelho é algo para o começo da nossa jornada da fé, algo que fica lá atrás, naquele dia ilusório que a gente lembra que a gente entregou a nossa vida para Jesus? Então nós precisamos resgatar o Evangelho, queridos. O que é o Evangelho? E muitos de nós talvez não saibamos definir com certeza. Não, o Evangelho é isso. E João nos ajuda as suas igrejas e nos ajuda, lembrando que o Evangelho é Cristo. É quem Cristo é e o que Ele fez. O Evangelho não tem a ver com o que nós fazemos, não é a nossa resposta, não são os frutos que Ele gera em nossas vidas, não são os nossos movimentos redentivos, de justiça, de misericórdia no mundo. O Evangelho não tem a ver conosco no sentido do que a gente pode fazer. O Evangelho tem a ver com o que Deus fez na história, no passado, que reverberou ainda hoje. E como eu disse no contexto, Jesus foi desfigurado por alguns crentes que deixaram a cultura declarar, dar pressupostos, dar verdades, conduzir algumas áreas da vida. E aí Jesus começou a se transformar num mosaico de ideias e pensamentos, e a gente olha para esse Jesus e ele é meio feito à nossa imagem. Naquele momento em especial, gente, o conhecimento, a filosofia, as ideias tinham um poder gigantesco nessa sociedade,
onde isso não tinha um acesso assim como nós temos hoje. O aprofundamento do conhecimento, das ideias, das verdades, as pessoas nem todas eram estudadas e alfabetizadas. E o Jesus construído por aquilo que o João vai chamar de falsos mestres, era um Jesus que foi submetido ao dualismo clássico entre matéria, que era ruim, e o espírito, que é bom. E esse Jesus, ele não tinha vindo em carne necessariamente. Porque veja bem, como que Deus, bom, santo, puro, tocou a matéria? Como que esse Deus encarnou se a matéria é ruim, essencialmente ruim? E tem uma figura especial que ficou registrada na história da igreja, um cara chamado Cerinto. Quem já ouviu falar dele? Cerinto, só o seminarista ali. Irineu de Leão, no 2º século, ele escreveu que João, muito provavelmente, entrou em embate direto com essa figura na sua igreja, em Éfeso. E isso é uma memória do próprio discípulo de João, Policarpo de Esmirna. Gente, deem um Google depois, procura no ChatGPT a história do martírio de Policarpo de Esmirna. Conheça essa figura, por favor. Registra aí. Fecha parênteses. E o que acontece? O que ele declarava? Cerinto dizia o seguinte, que como a matéria é má e o espírito é bom, o que acontece é que o Jesus de Nazaré, ele recebeu o Espírito do Cristo no batismo. Apenas no batismo. E é por isso que as obras no ministério de Jesus eram extraordinárias. Mas, no momento da crucificação, o Espírito do Cristo, do Messias, saiu do corpo de Jesus de Nazaré. E aí, gente, imagina o tanto de heresia que nasce disso, o tanto de problema que tem a ver com a vida, gente. A igreja, se eu não me engano, de Corinto, lidou com um pouco dessa característica, desses problemas, quando tinham pessoas que falavam que você não devia casar, que você devia se distanciar de algumas comidas, de algumas práticas. E aí, gente, o que acontece é que essas heresias criaram uma dificuldade dentro das comunidades, das igrejas, onde se proclamava uma salvação a partir dessa gnose, desse conhecimento exclusivo que só algumas pessoas tinham acesso. Muito parecido com algumas seitas de hoje em dia, que a gente vê por aí, que você tem que fazer algumas coisas específicas para ser redimido, e você não pode falar para ninguém, né? Quem entendeu, entendeu, quem não entendeu... Mas, gente, é assim que o Evangelho se mistura e é influenciado. E quando a gente vê, a gente está crendo num Jesus que ele não parece um pouco com o testemunho apostólico de quem Jesus é e o que ele fez. Por isso João é tão incisivo dizendo no versículo 1, nós ouvimos e nós tocamos nesse Jesus. Ele estava aqui em carne, ele veio, ele encarnou. No capítulo 2, versículo 2, veja aí a sua Bíblia, deixa ela aberta e vai passando pelos textos enquanto eu vou falando. Ele diz que mentiroso é quem nega que Jesus é o Cristo. Quem nega que Jesus de Nazaré, nascido da Virgem Maria, realmente era o Cristo, o Messias. E no capítulo 4, versículo 2, ele diz, nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então ele está batalhando o tempo todo contra essa heresia. E com isso, João nos convida a colocar nossas crenças sobre Jesus, sobre quem Ele é e o que Ele veio fazer, colocar tudo isso em julgamento. Colocar essa imagem que nós temos de Jesus em questão. Como que é o Jesus que você crê? Como que Ele se parece? Quem é esse Jesus?
E, gente, nós vivemos num Brasil, vamos lá, não é tanto, mas assim, pelas mídias sociais parece que é muito. A gente vive num Brasil evangélico. Que Jesus que a gente crê, que Jesus que os evangélicos creem, que Jesus que ao ser anunciado, ele se parece para o não cristão, que está olhando de fora e se perguntando quem que a gente está crendo, qual a mensagem que a gente está anunciando, que tipo de salvação a gente está propondo para o mundo. Como é que é a face desse Jesus? Ele é amoroso? Ele é indiferente? Ele é preocupado? Ele é desprendido? Como é que é esse Jesus? Ele é um Jesus talvez revolucionário, ativista, que nos conclama a viver contra os poderes opressores do mundo e que a gente precisa realizar todo tipo de ação social, mas talvez ele também nunca fala que o real problema do mundo é o pecado. Será que é esse Jesus? Ou será que é o Jesus nacionalista, que proclama em alto e bom tom, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos? Que denuncia a imoralidade, a devassidão do mundo, sim, mas não trata o próprio pecado e nega a justiça e misericórdia aos necessitados. Que tipo de Jesus nós estamos crendo? E será que ele passa o teste das Escrituras? Colocado diante das Escrituras, do testemunho apostólico, esse Jesus, ele prevalece? Ele permanece? Ou ele precisa ser desconstruído da cabeça aos pés? A gente precisa se arrepender, queridos, do Cristo que a gente construiu com os nossos próprios pressupostos, com as nossas ideias que são muito boas, que parecem brilhantes, mas que não tem nada a ver com o testemunho dos apóstolos que viram, que ouviram e que tocaram nesse Jesus. Você quer saber onde você vai encontrar esse testemunho? É aqui, gente. É aqui. E a gente precisa voltar para a fonte. Inclusive esse era o grande lema da reforma. Voltar à fonte. Voltar à fonte. Por isso que a reforma ela nunca acaba, gente. Por isso que um dos lemas é a igreja reformada sempre reformando, se reformando. Porque a gente sempre vai ter que lidar com cultura, com produto cultural, com ideias, com coisas novas. A última grande coisa nova que a gente inventou foi a inteligência artificial. E aí a gente precisa resgatar o evangelho para se perguntar como que a gente se relaciona com essa tecnologia nova. E amanhã, para os nossos filhos e netos, vai ser outra coisa, gente. Eles vão precisar se perguntar como que o evangelho se relaciona. Mas o fato é que nós, muitas vezes, moldamos a mensagem do evangelho às nossas preferências pessoais, às nossas agendas políticas, aos nossos gostos. Mas João nos chama. O que era desde o princípio, aquele que nós ouvimos, vimos e tocamos. Esse é o Cristo. Esse é o Evangelho de Deus. E a gente precisa voltar, queridos. Esse é o primeiro desejo desse apóstolo, cuidando dessas igrejas. E esse é o nosso desejo, ao longo do nosso aprofundamento dessa carta. A segunda declaração, ele diz: Deus é luz e não há nele treva alguma. E aqui a gente começa a entrar na vida, nas práticas, nos gostos, nos amores, na agenda, na rotina, na forma como você lida com o seu dinheiro, nos nossos pecados, gente. João estava lidando com falsos mestres e heresias que anunciavam que é possível você ter comunhão com Deus e dizer que você é dele e que ele é seu, e ainda assim viver uma vida do jeito que você quer viver. Confortável, que não te confronta, que não te desafia, que não te lança a questionar
a sua própria vida. Mas ele diz: Deus é luz e não há nele treva alguma. Então esse segundo teste tem a ver com a nossa vida moral, se estamos preocupados em guardar os mandamentos de Deus ou se fizemos as pazes com os nossos pecados. Nesse texto, no versículos 5 e 6, onde ele declara isso, ele diz que é um absurdo a gente dizer que tem comunhão com Deus, que é luz, se nós permanecemos em trevas. E aqui é um dos temas que é ecoado nos escritos de João o tempo todo, onde, desde o seu evangelho, ele resgata a ideia e a percepção de luz e trevas lá de Gênesis, onde tudo estava em trevas, e as trevas aqui eram uma referência ao caos, à desordem, pré-criação, e a luz sendo o movimento redentivo de Deus, de fazer do caos um cosmos, de fazer da desordem algo maravilhoso, belo, glorioso, que deixa os cientistas perdidos, sem saber explicar as maravilhas da criação. Então, luz faz referência à vida de Deus, e a vida de Deus tem a ver com pureza, com perfeição moral absoluta, e trevas tem a ver com caos, com desordem, com devassidão. E aí no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, logo depois de fazer a grande declaração de João 3,16, ele diz: a luz veio ao mundo, mas os homens, nós, eu, você, o mundo, nós amamos mais as trevas do que a luz, porque as nossas obras eram más. Então nós temos que lidar com o fato de que nós, nessa existência aqui ainda, antes da cortina da história se fechar e nós entrarmos no reino glorioso de Jesus, a gente precisa lidar com as trevas do nosso coração. Você é chamado a lidar com as trevas do seu próprio coração. Você é chamado a olhar para as trevas do seu próprio coração, da desordem, o caos, de desejos desordenados, de vontades que são devassadoras, que elas corroem, que elas borbulham dentro de você. Você precisa lidar com esse negócio. Cada um aqui tem um lugar da sua vida onde pega. Alguns é no dinheiro, outros no poder, outros no sexo, e por aí vai. Mas nós somos chamados a lidar com as trevas, porque o nosso Deus é luz, e nele não há treva alguma. E o ponto é que quando esse Deus que é luz nos encontra, Ele não nos deixa como nós estamos. Ele nos transforma. Esse Deus que olha para as trevas e vai de encontro a essas trevas, Ele não faz pouco caso dos nossos pecados, da dor, das consequências do nosso pecado, das tristezas, das mazelas, dos problemas, das dificuldades. Ele quer lançar luz, Ele quer iluminar, Ele quer transformar caos em ordem. Ele quer transformar a gente. Capítulo 2, versículo 2, João escreve, eu acho que não é o 2, eu acho que é o 3. Nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Você quer saber se você conhece a Deus, se você vive na luz? É você olhar a sua vida a partir dos mandamentos de Deus, e não a partir dos padrões culturais do nosso momento presente, e não a partir da normalidade do nosso tempo em várias questões, diversas questões. E gente, eu imagino que tenham muitos crentes aqui dentro. E para nós, você esteja pensando aí, pastor, é isso mesmo, já ouvi isso aí. A gente já sabe disso. E a gente até possa olhar para a nossa vida e se orgulhar e ter uma postura
de convicção, às vezes, de que está tudo bem, de que a gente está fazendo o máximo que a gente pode para guardar os mandamentos de Deus. Mas a gente pode muito bem, gente, cair na ilusão de que a nossa vida está sendo vivida de acordo com os mandamentos de Deus, mas pode ser em alguma coisa ou outra, a nossa justiça, ela se revela muito seletiva. E aí vai ter alguns pecados que vão te deixar em espécie, que vão te deixar de cabelo em pé. Mas existem outros que você comete vez após vez, e nem quando o pastor diz para você que você está errado, você não consegue ver, não consegue entender. Porque a sua cultura, ou aquela percepção específica de uma ideologia, moldou uma concepção de que aquilo não é errado. E aí a gente anda no mundo com a falsa piedade, gente, com uma hipocrisia que para nós às vezes nem é vista, mas é visível para o mundo. Onde a gente faz seleção dos pecados que são escandalosos e daqueles que está tudo bem. E a gente até justifica alguns pecados, né? O pessoal que sonega imposto aí. O que eles dizem? Ah, mas o governo. Ah, mas é injusto as taxas, E aí sonega imposto, e sonega imposto, e sonega imposto. Existem coisas, e aqui, gente, eu poderia ir muito longe, mas estou me segurando. Existem muitas coisas que nós normalizamos, gente, por causa da cultura. E lembra, nós vivemos num Brasil evangélico. Isso é perigoso demais, porque existem coisas do Brasil evangélico que é maravilhoso aos olhos dos crentes, mas não tem nada de mandamento de Deus, não tem nada de Bíblia, não tem nada de evangelho, não tem nada de beleza. É puro suco de moralismo. É uma piedade, uma justiça seletiva. Mas João nos lembra a olhar para a nossa vida não através do padrão moral dos crentes do nosso momento presente, mas olhar a nossa vida através dos mandamentos de Deus. A Bíblia é o nosso padrão, a nossa régua. E ele nos declara, capítulo 2, versículo 15 ao 17, não amem o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o amor a Deus sempre vai se manifestar em uma medida de rejeição ao amor do mundo. Por isso você precisa se questionar dia e noite, no seu discipulado individual com Cristo, quais são os pecados que você fez as pazes? Quais pecados você justifica para si mesmo de que não são tão graves assim? Talvez eles nem tenham sido colocados nos ombros de Jesus, porque não é errado. Não é pecado. Quais práticas, hábitos, vontades, amores, pensamentos, fantasias, palavras, gestos e posturas que você está fazendo paz, que você convive em paz. Enquanto João nos lembra, aquele que diz que permanece nele, deve também andar como ele andou. Capítulo 1, versículo 6. Quando o Evangelho está no centro da nossa vida, gente, nós cremos que Cristo encarnou, Ele morreu e ressuscitou por nós. Então há uma nova vida de liberdade do pecado, de santificação, de santidade. Existe agora para nós, à nossa espera, novos amores, novos pensamentos, novas vontades, novas palavras, novos gestos, que concordam, que fazem eco com a nossa declaração de fé. E aí a nossa mensagem, o que a gente diz, a nossa crença, ela vai ser confirmada na nossa vida, no nosso estilo de vida. A gente precisa resgatar a realidade de que Deus é luz e nós somos trevas, e a gente precisa estar vislumbrando se o nosso coração talvez não está longe desse Deus. E por fim, um terceiro teste
que João nos lança nesse livro, e você pode ir para o capítulo 4 agora, versículo 8, quando ele diz: quem não ama, não conhece a Deus. Não sei se você percebeu, mas a palavra conhecer, saber, o conhecimento é muito caro, aqui é muito importante para João. Ele deseja que a gente tenha um conhecimento correto. O Evangelho molda em nós uma percepção da verdade, do que é essa verdade, de como a gente pode alcançar o conhecimento. E esse conhecimento, essa verdade essencial que nos salva, que transforma a nossa vida, ela foi anunciada por um Deus que veio ao nosso encontro em amor. Em amor. O capítulo 4 é um dos capítulos mais sangrentos de amor da Bíblia. Porque o tempo todo João está declarando o que Deus fez, um amor sacrificial, um amor exposto na cruz, um amor que entregou seu próprio filho para morrer, e o chamado da gente fazer o mesmo. Não para com um círculo de pessoas que você conhece, que são seus amigos, que têm os mesmos gostos de você, que votam no mesmo candidato que você, mas um amor que é franqueado, que ele é transbordado de você para o próximo, seja ele quem for o seu próximo, seja quem for a pessoa que está do seu lado, seja qual for a verdade dessa pessoa, seja qual for a percepção política dessa pessoa, seja qual for, e aí vai, gente. As diferenças, os contrastes, eles não importam diante desse imperativo. A gente não é chamado para amar quem nos ama. A gente não é chamado para amar aqueles que se parecem conosco. A gente não é chamado para amar aqueles que estão aqui dentro, gente. Nós somos chamados a amar um amor que perde, que se sacrifica pelo distante, por aquele que está longe, por aquele que não sabe distinguir a sua própria verdade, por aquele que tem outras ideias sobre a verdade do mundo, das coisas. E isso está explícito na forma como João rememora a forma como Deus nos amou, porque, novidade para você, você não era amável quando Jesus olhou nos seus olhos e te chamou da morte para a vida. Você não era cheirosinho como você está aí, crente com uma Bíblia debaixo do seu braço. Você não tinha as melhores ideias sobre como a sua sexualidade devia se manifestar na sua própria vida. Deus não esperou você entrar de acordo com os mandamentos dele para vir atrás de você em amor sacrificial. Mas muitas vezes a gente espera, que as pessoas ao nosso redor vivam a vida que a gente acha que elas têm que viver, para daí então a gente olhar no olho, perguntar o nome, perguntar a história, se interessar pela vida, ouvir o lamento, a dor e chorar junto. A gente precisa voltar para o Deus do amor. Porque quem não ama não conhece a Deus, porque Ele é amor. Deus é amor. E o falso evangelho, ele sempre vai se manifestar num amor mesquinho, num amor piedoso, religioso, de muitas palavras, mas de sem vida na vida das pessoas. E é isso que estava acontecendo nessa comunidade aqui. Quando a gente perde o evangelho de vista, quem Cristo é, o que Ele fez, a gente vai se afastando de uma vida que se alinha com esse evangelho. Então os sectários, os falsos mestres, eles
propunham uma separação, uma declaração do tipo assim: eu não tenho compromisso com aquele ali, eu não tenho responsabilidade com fulano, com ciclano. Só que o Evangelho sempre nos lança, gente, na perspectiva de que a gente tem sim uma responsabilidade com o outro. Você é sim devedor, primeiro essas pessoas que estão aí do seu lado, mas para as pessoas que estão lá fora, no mundo, nas universidades que você anda, na padaria que você circula, na Curitiba toda aí, gente. Você deve amor para essas pessoas. E sempre que a gente perde o Evangelho de vista, a gente perde a visão da nossa responsabilidade para com o amor. A gente nunca viveu uma era tão individualista como a nossa. Uma era tão marcada pelo imperativo de consumir. E aí nós normalizamos a solidão, o ostracismo em nossas comunidades. A gente faz a paz com relacionamentos que se estabelecem por afinidades, por preferências e gostos pessoais. Tá tudo bem você não ser amigo das pessoas que não se parecem com você. E a gente normaliza, gente, a cultura que prega que quem está no centro é você. É o self, é o eu, e não o Evangelho. E aí está tudo bem a gente viver a nossa vida distante, há uma distância segura uns dos outros, para a gente não saber das dores. Para a gente não ter o risco de chorar junto, de sangrar junto. Mas esse não é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele encarnou na sua pele, Ele vestiu a sua carcaça de experiência humana e Ele carregou ela numa cruz sangrenta, numa morte vergonhosa, brutal, onde Ele estava nu ali, rasgado, injustiçado. E hoje nós normalizamos, gente, um amor vazio de realidade, de toque físico. João nos lembra que quem não ama não conhece a Deus. E pode ser que você conheça Deus, mas você conhece um Deus moldado pela sua cultura, moldado pelo individualismo, moldado pelo consumismo, moldado por essa perspectiva de vida onde Deus, Ele orbita ao redor de você, e você é a coisa mais importante que existe nesse mundo, e é por isso que as relações que você tem precisam existir ao seu redor, e por isso que as amizades, as pessoas com quem você fala, você precisa ter algum lucro, você precisa sair ganhando de alguma forma, e aí você normaliza não ir em direção às pessoas que estão isoladas dentro da comunidade, você fica ao redor de seus amigos, que te amam, que sabem da sua história, que te acolhem. Nós não podemos normalizar uma experiência comunitária onde nós vivemos distantes, gente, um do outro. Onde está o amor que é proclamado nessa carta? Um Deus de amor que enviou o seu próprio Filho para morrer pelos seus inimigos. Capítulo 2, versículo 10, ele diz: quem ama o seu irmão permanece na luz e não há nele nenhum tropeço. Capítulo 3, versículo 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que pratica a justiça e não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. E um dos textos mais importantes dessa carta, o versículo 17, aquele que possuir recursos deste mundo. E aqui recurso, gente, não é só recurso material não, tá? Tem gente que transborda de saúde emocional, de amigos. A pessoa é uma borboleta social, ela se dá bem com todo mundo. E isso é um recurso, é uma coisa boa. Aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Porque amar quem nos ama é muito fácil, queridos. Amar quem é parecido conosco, quem tem as mesmas ideias que nós, é muito fácil.
Mas Jesus já sabia disso e ele declara isso em Lucas capítulo 6. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Os pecadores também fazem isso. Nós somos chamados a viver uma ética social que é contracultural, gente. Que espanta o mundo, que causa essa... Epa, pera lá, esse povo ele se relaciona de forma diferente. Não é a partir das trocas e dos lucros, do consumismo, não é a partir do individualismo. Mas tem outra coisa que controla, que gera essa comunhão, essa unidade desse povo, e é o amor. João nos lembra que o amor é central para uma comunidade que tem o Evangelho no centro. O amor é crucial para um cristão individual que tem o Evangelho no centro da sua vida. E manter o Evangelho no centro significa a gente manter os nossos olhos num Deus que vive em amor sacrificial para com o perdido, com o pecador, com o seu inimigo. Por isso que nós podemos dizer, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E essa é uma frase também da primeira carta de João. Mas diante disso, gente, diante desses imperativos, diante desse chamado, diante desse desafio que essa carta nos lança, a gente não pode esquecer como que o Evangelho se relaciona com esses mandamentos, com essas ordenanças. E eu acho muito lindo a forma como João termina essa carta. Ele diz: estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então nós temos o Evangelho no centro, temos uma doutrina correta, temos uma vida de santidade, temos uma vida de amor. Mas ter o Evangelho no centro é entender que essa nova vida de imperativos, amores, intenções, desejos de agenda diferente, ela só é possível pelos méritos de Cristo. O chamado aqui, diante de todos esses imperativos, não é que você saia daqui e tente mais uma vez, agora com um pouquinho mais de força. O convite não é para você se lembrar do que você esqueceu e aí correr atrás do tempo perdido. Não, gente. Manter o Evangelho no centro é lembrar que Ele sempre se lança para nós com um convite da graça. Porque Jesus, esse Jesus que nós proclamamos, Ele nos acolheu em si mesmo e nos diz que ao crermos, nós pertencemos, que nós estamos nele, que nós somos herdeiros do mesmo Pai que Ele, e isso não pela nossa justiça, mas pela sua. E isso nos levanta, nos refaz. Você quer aprender a zelar pela doutrina correta, pela verdade do Evangelho? Você quer aprender a como viver em santidade e pureza? Você quer aprender como amar o estranho diferente de você? Você precisa olhar para a cruz de Cristo. Você precisa ver Cristo. Você precisa ter o seu coração encharcado de Cristo. Porque é Cristo a nossa salvação, a nossa esperança, a nossa alegria. É Cristo, gente, não são mandamentos isolados que nós ouvimos domingo após domingo, semana após semana, e nós corremos atrás ao longo da semana para tentar fazer uma vida que se pareça. Não. Lembra, nós estávamos em trevas, mas esse Deus que é luz, Ele veio até nós. E quando nós não podíamos nem olhar para os céus e esperar encontrar Deus, Ele nos estendeu a mão e nos chamou pelo nome, nos diz que nós pertencemos. Então ter o Evangelho no centro é ser lembrado que o Evangelho é Cristo. O Evangelho não é você sair daqui carregado de imperativos novos ou relembrando os seus imperativos que você precisa colocar em prática, mas lembrar de Cristo. Cristo a nossa vida, Cristo a nossa motivação, não apenas como exemplo, mas como força vital da nossa fé.
é Cristo. A gente precisa resgatar a centralidade do Evangelho na nossa vida, queridos. Esse é o caminho que o livro de 1 João nos convida a trilhar. Eu espero que a gente consiga ver um nos outros aqui, esse Evangelho florescendo, dando frutos, e a gente sendo uma comunidade onde as pessoas podem conhecer o Evangelho. Amém? Vamos orar? Você quer orar comigo?